Pessoal, parece que a decisão do Thiago Silva de romper o contrato com o Fluminense agora no final do ano é definitiva e não tem volta. Informação que preocupa demais, porque agora, além de obrigação de trazer o Nino, que vai ser muito difícil, o Fluminense também vai ter que trazer um outro bom zagueiro, porque não dá para começar 2026 com o Freitas como titular dessa defesa do Fluminense. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. A gente está chegando com as informações do mercado, quem fica, quem sai, enfim. A coisa vai começar a agitar, vai começar a esquentar. O mercado de transferências vai ser muito aquecido neste final de ano e início também de 2026. Então já vai logo se inscrevendo aqui no canal para ficar bem informado. Deixe o seu like nesse vídeo. Deixe o seu comentário, me diga também o nome da cidade de onde você nos acompanha. Quero mandar abraços pro Fred Alves Fernandes, o Cláudio Augusto Lopes Viana e também o Agostinho Siqueira Quirino. Todos contribuíram com a nossa caixinha de Natal. Nosso QR Code está aí na tela para quem quiser colaborar com o nosso final de ano. Muito obrigado a todos que já contribuíram. Pessoal, vamos começar então com o noticiário, porque atenção, hein? O Cruzeiro está interessado na contratação do volante Martinelli. Inclusive, já teria feito o primeiro contato com o Fluminense. Informação divulgada pelo jornalista mineiro o Everton Guimarães, do programa Donos da Bola da Band. Informação de que o Cruzeiro quer Martinelli para 2026. O contato, segundo o Everton Magalhães, foi feito no mês de novembro, tá? Ainda não está definido a forma de negócio, como o Cruzeiro, né, pretende contratar o Martinelli, se vai pagar, se vai tentar uma troca, se vai ser empréstimo com opção de compra. Enfim, o modelo de negócio não está definido ainda. Mas o fato é que Martinelli interessa a equipe mineira, que está trocando de treinador. O técnico do Cruzeiro está deixando o clube, fez um bom trabalho e provavelmente o novo técnico do Cruzeiro deve ser o Tite. O Leonardo Jardim, que fez um bom trabalho agora no Cruzeiro, pediu demissão ontem, entregou o cargo depois da eliminação na Copa do Brasil e o Cruzeiro está negociando com o Tite. Mas, independentemente de quem venha a ser o próximo treinador do Cruzeiro, o Martinelli faz parte dos planos da equipe mineira. Martinelli fez um grande ano, gente, pelo Fluminense. Embora, né, não tenha ido tão bem assim nesses dois jogos contra o Vasco, eu acho que como um todo, essa talvez tenha sido uma das melhores temporadas do Martinelli desde que ele subiu da base para o time principal do Fluminense, para o time profissional do Fluminense. A questão é que o Martinelli, mesmo tendo feito um grande ano, uma grande temporada, ele ainda encontra alguma resistência na torcida do Fluminense, o que para mim é injusto, porque eu acho que o Martinelli é um cara que entrega muito, se doa muito, se dedica muito. Erra, mas faz parte. Mas eu acho que o Martinelli acerta mais do que erra. De qualquer forma, é um jogador que está sempre despertando o interesse de alguns clubes. Palmeiras, Cruzeiro, futebol da Europa. E agora o Cruzeiro parece que vai, né, jogar pesado para contratar o volante do Fluminense. Resta saber quanto que o Cruzeiro está disposto a pagar pelo Martinelli. E aí, vejam o seguinte. Nos últimos dias saiu a informação, no sábado, né, de que o Fluminense teria sondado, estaria procurando informações sobre o Matias Galarza, volante do Tajeres. E eu ainda no dia que eu trouxe essa informação aqui, eu comentei, mas para que o Fluminense está procurando volante? O Fluminense precisa de atacante, a não ser, né, que tenha algum jogador que possa sair. E tá aí, de repente, chega a notícia de que o Cruzeiro está interessado no Martinelli. Mas, se o Fluminense já estiver procurando, né, um substituto, caso haja saída de um volante ou outro, esse reforço não deve ser o Matias Galarza, que também interessa ao Atlético Mineiro. A diretoria do Tajeres já avisou que não irá negociar o atleta, pretende contar com ele para a temporada que vem.
Olha, o Fluminense ganhou um concorrente de peso, tá? Para tentar repatriar o zagueiro Nino. Segundo a ESPN, a pedido do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras vai entrar forte na briga pelo Nino. Olha aí, gente, Abel pede e Palmeiras vai entrar na briga por Nino com o Fluminense e o Cruzeiro. É a informação divulgada, então, pela ESPN. Segundo a publicação, gente, matéria do Bruno Andrade, do Felipe Silva e do Henrique Totti. O Palmeiras está interessado no zagueiro de 28 anos e, segundo fontes, a chegada do jogador é um pedido do Abel Ferreira. O clube, lá da Rússia, o Zenit, conta com o atleta, que é titular absoluto, e não pretende facilitar uma liberação imediata. Então, aquela história que a gente vinha ouvindo aí nos últimos 6 meses, de que o Zenit estava aceitando vender, de que o Zenit topava negociar, parece que não é bem assim, não. Tá? O Zenit não pretende facilitar a liberação do jogador agora, apenas em junho. Não para agora, não para janeiro, somente em junho. Tá? Segundo fontes da ESPN, os russos só aceitam abrir conversas a partir de uma proposta de 10 milhões de euros, ou 63 milhões de reais. Apesar das dificuldades, o nome de Nino soa com força nos bastidores do Palmeiras e o time presidido por Leila Pereira está interessado no atleta. E aí a gente vai lembrar que semana passada a gente também trouxe a informação de que o Cruzeiro é outro interessado no Nino. O Fluminense ficou de enviar uma proposta agora em dezembro, né? Mas vai ter que desembolsar uma boa grana para convencer o Zenit, que é difícil de ser convencido, tá? Se chegar lá com um valor menor do que 10 milhões de euros e se chegar com o carnê das Casas Bahia para pagar, não vai conseguir não. Não vai conseguir não. Vai ter que chegar com grana alta. O Nino, gente, tem preferência por jogar no Fluminense, mas ele é jogador profissional. Se o Fluminense não conseguir cumprir as exigências do Zenit e o Palmeiras conseguir, ele vai para o Palmeiras. Se o Fluminense não conseguir cumprir as exigências e o Cruzeiro conseguir, ele vai para o Cruzeiro. Então, é um cenário que eu diria para vocês bastante complicado. A volta do Nino é uma prioridade no clube, mas a gente prevê, né, muita dificuldade para conseguir realizar essa negociação. A gente mais uma vez agradece a presença de todos os amigos, sempre lembrando que é muito importante que você se inscreva aqui no canal Ligados no Flu e deixe também o seu like aqui nesse vídeo. Gente, olha, infelizmente, né, a gente ontem teve esse péssimo resultado contra o Vasco, essa eliminação na Copa do Brasil, e fomos todos surpreendidos com a informação de que o Thiago Silva meio que se despediu do elenco no vestiário lá do Maracanã. E aí, ao longo, né, das últimas horas, surgiram várias informações de que não era uma decisão ainda definitiva, de que o Fluminense pretendia ainda reverter a situação, de que o Fluminense ia conversar com o Thiago Silva, ia tentar convencer o zagueiro a ficar pelo menos até o fim do contrato, né, porque ele tem contrato até junho do ano que vem. Mas agora há pouco, a Aline Nastari, jornalista da TNT Esportes, informou que a diretoria do Fluminense fez contato hoje, segunda-feira, para tentar convencer o Thiago a ficar, só que o jogador já está decidido. Thiago Silva não fica mais no Fluminense. Desde outubro, o Fluminense já sabe desse desejo do Thiago Silva de romper o contrato agora em dezembro. E vem tentando convencer o Thiago Silva a continuar no clube até junho. Segundo a Aline Nastari, a saudade da família, né, a falta que a família faz, aquele convívio diário, tem pesado muito para o Thiago Silva. Tá? E apesar, né, dessa insistência do Fluminense, ele está decidido a voltar para a Europa. Ainda existe a possibilidade do Thiago jogar lá na Europa, tá? O Milan pode ser um destino, mas no Fluminense
ele não continua. A questão, gente, é a seguinte também, né? Se o Thiago não quer ficar, não adianta forçar, não adianta obrigar, ok, decisão dele. Agora, me surpreende muito o Thiago, embora ele tenha todo o direito de não querer ficar, até porque, né, ele foi obrigado a jogar nesse 1 ano e meio que ele tá aqui, só com um zagueiro, né, de qualidade duvidosa, né, não deram um zagueiro sequer, né, mediano para jogar ao lado do Thiago Silva. O Thiago Silva ontem salvou o Freitas umas 2, 3 vezes. Teve um lance em que o Freitas é driblado com uma extrema facilidade pelo Ryan no segundo tempo, e o Thiago Silva, com 41 anos, sai lá de trás, vem correndo, consegue tomar a frente do Ryan e tira a bola dele, desarma o atacante do Vasco, que estava pronto para fazer o gol. Falha do Freitas. Mais uma, né? Mais uma. Então, assim, o Thiago deve estar de saco cheio, né? Ele deve estar aborrecido, porque não deram para ele um companheiro, né, que pudesse minimamente fazer uma boa dupla de zaga. Mas a informação oficial é que ele tá com saudade da família e que por isso ele quer voltar pro futebol europeu. Mas o Thiago, a carreira toda, ele sempre pregou que não rompia contratos, que não encerrava compromissos antes da hora. Mas agora, né, ele tá fazendo questão de encerrar o compromisso antes da hora com o Fluminense. Enfim, é direito dele. Com a saída do Thiago Silva, a situação do Fluminense fica muito complicada para o ano que vem. Porque se já era obrigação da diretoria buscar um zagueiro bom, de qualidade, como o Nino, agora, com a saída do Thiago Silva, a gente tem que trazer 2 Ninos, né? Ou seja, 2 zagueiros do mesmo nível do Nino. Porque não dá para entrar em 2026 com o Freitas de titular, de novo. Porque o Manuel tá saindo. O Igor Rabelo não agradou. O Thiago Santos talvez não fique. O Ignacio não passa confiança. E o Freitas, é impossível o Freitas continuar como titular do Fluminense depois dessa temporada que ele fez, comprometedora. Então, o Fluminense vai ter que reformular totalmente a zaga pro ano que vem. E vamos lembrar que o ano que vem é ano de Libertadores, tá? Ó, como eu falei lá atrás, o mercado vai ser agitado, gente. O mercado promete ser muito quente. E aquelas especulações de quem vai, quem fica, quem sai, quem entra, isso aí já começou a todo vapor. Primeiro dia, né, pós-eliminação do Fluminense, as notícias já vão pipocando de todo lado, tá? Informação do nosso amigo Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, é de que Everaldo, Keno e Thiago Santos não devem permanecer no Fluminense para o ano que vem. Ele está informando também, o nosso amigo Thiago Ferreira, que John Kennedy, Igor Rabelo e Lima podem ser negociados se aparecer uma proposta vantajosa. No caso do Keno, do Everaldo e do Thiago Santos, o Fluminense deve chamar os representantes desses atletas para uma conversa, né, e anunciar que não conta com eles para a próxima temporada, tá? O que eu fiquei sabendo sobre o John Kennedy é que ele perdeu o prestígio, tá? Com a cúpula do futebol do Fluminense, nesse retorno, depois da passagem dele pelo futebol mexicano. E não só porque ontem perdeu um pênalti e perdeu 2 lances que poderiam ter decidido o jogo no tempo normal, né? Porque vamos lembrar aqui que o Serna faz uma jogada pela esquerda, cruza para o meio da área e o John Kennedy dá um chute completamente torto para fora, mas muito para fora. E depois, no último lance da partida, a bola sobrou pro John Kennedy na entrada da área, sozinho, e ele de novo isolou a bola pela linha de fundo. Então, o John Kennedy perde prestígio não só pela atuação de ontem, o pênalti perdido, né, na disputa por pênaltis, mas, né, por todo o fraquíssimo desempenho dele desde que ele retornou ao futebol mexicano. Falta de comprometimento. O John Kennedy tem hora que parece que é um ex-jogador de 38 anos, em atividade ainda, mas ele só tem 20 e poucos. Mas, desde a conquista da Libertadores, o desempenho do John Kennedy, ele, assim, desapareceu. Não é que caiu, não. Ele desapareceu. E o Fluminense achou por bem trazer de volta o John Kennedy no meio do ano, achando, né, que seria a solução
para a camisa 9 do Fluminense. Não foi. Não foi, né, o jogador que o Fluminense achava que ele seria. Enfim, gente, se todos esses jogadores realmente forem sair, e ainda tem o Otávio, né, que é outro jogador que foi pouco utilizado, né, talvez também não fique. Então, se todos esses jogadores forem sair, a barca vai ser grande. A barca vai ser bem grande. Agora, eu acho também que o Fluminense devia arrumar, né, quem sabe aí um lugarzinho em outro time pro Freitas, porque a torcida pegou uma birra que vai ser difícil superar. Ó, notícia exclusiva agora aqui do canal Ligados no Flu, hein? O Fluminense procurou informações sobre o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. No entanto, o negócio não avançou e o Arana entrou na mira do Vasco. Para o lugar do Arana, o Atlético está tentando o Juninho Capixaba. O Arana ainda é jogador do Atlético, mas o Atlético estaria disposto a negociar o lateral, que já foi lateral de seleção brasileira, inclusive, mas caiu muito de rendimento, é um jogador que tem tido problemas de lesão, e o Atlético, né, veria com bons olhos uma transferência. E o Fluminense, nessa história aí, chegou a procurar informações, tá? Mas o negócio não avançou. E aí, se a gente recordar lá atrás, quando o Guilherme Arana foi jogar na Espanha, o Fluminense chegou a procurar também o Guilherme Arana. Se lembram? Antes dele ir pro Atlético, só que na época o salário pedido foi muito alto. E aí o Fluminense se assustou e não trouxe o Arana, que foi pro Atlético. E agora o Fluminense teria procurado de novo informações. Pelo menos é a informação que chegou para mim. Pode até ser que o Fluminense negue, mas foi a informação que chegou para mim de que o Fluminense buscou informações sobre esse atleta, mas o negócio não avançou. O fato é que o Fluminense irá sim ao mercado para trazer um lateral esquerdo, principalmente porque o Fuentes não deve ficar. Mas olha, não esperem uma contratação de impacto, tá? O Fluminense deve sim trazer um lateral esquerdo, mas muito provavelmente deve ser um jogador para compor elenco. Mais um para compor elenco. E pra gente terminar, é muita notícia, tá? Pra gente terminar, além dessas saídas, né, dessas prováveis saídas, tem 3 jogadores do Fluminense que estão emprestados e que podem retornar agora em 2026. 2 deles a gente já trouxe, Luan Freitas e o Kaique Almeida. O Luan estava no Juventude, o Kaique foi um dos destaques do Remo que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Luan Freitas, inclusive, estava ontem no Maracanã e estava também na quinta-feira, tá? Registrou no seu Instagram fotos da torcida do Fluminense, assistiu aos jogos no Maracanã. Luan Freitas fez uma boa Série A pelo Juventude, retorna ao Fluminense de empréstimo e tem chance de ser utilizado o ano que vem, assim como o Kaique Almeida. Martelo não está batido ainda, mas existe a chance desses 2 jogadores serem incorporados ao elenco do Luiz Ubeldia. E outro jogador emprestado e que volta ao Fluminense e que pode fazer parte do elenco do ano que vem, fiquei sabendo hoje, tá? Que é possível que o Fluminense aposte no Lelê como opção pro ataque. Mas não é para ser titular não, tá, gente? Calma. É para ser jogador para compor elenco. E vou dizer um negócio para vocês. Entre Lelê e Everaldo, eu prefiro o Lelê. Prefiro o Lelê. Então, o Fluminense pode aproveitar o Lelê o ano que vem como uma opção dentro do elenco, tá? Então vamos ficar atento, porque esses 3 jogadores podem retornar. Lembrando que o Lelê foi o artilheiro do Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro, com 6 gols. O Lelê só chegou no segundo semestre, marcou 6 gols, tá? No segundo semestre pelo Atlético Goianiense, equipe que não subiu para a Série A, mas o Lelê foi um dos destaques. No mais, galera, é isso. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.